O Panorama de Negócios está hoje na cidade de Indaiatuba. O nome da cidade, algumas curiosidades em relação a Indaiatuba, né, vem do Tupi-Guarani, que significa palmeiras muito abundantes. O povoado de Indaiatuba era um dos bairros rurais da vila de Itu. Lá surgiram as primeiras fazendas de plantio e processamento de cana-de-açúcar. Mais tarde, o café tornou-se o principal produto agrícola. E no final do século XIX, a cidade recebeu muitos imigrantes suíços, alemães, italianos e espanhóis. E no século XX, os japoneses. Todos dedicaram-se à agricultura, também ao comércio, às pequenas manufaturas. Na década de 70, o comércio concentrava-se praticamente em todo o centro da cidade, mas com o surgimento e crescimento, né, de núcleos habitacionais, a atividade expandiu e descentralizou. É uma cidade com um destaque fantástico na região metropolitana de Campinas, que inclusive pelo índice Firjan, né, o índice de gestão fiscal do estado de São Paulo, primeira cidade de gestão fiscal. Gente, significa dizer o seguinte: poder público administrando o dinheiro pago com seus impostos com responsabilidade. E um outro destaque, né, o índice de desenvolvimento humano municipal, quarta cidade da região metropolitana de Campinas, que englobam vários itens, entre eles educação, saúde, né? E a cidade é considerada como uma das melhores cidades para se viver. A gente vai conversar hoje com o prefeito de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira, que tem 92% de aprovação da população de Indaiatuba. E me auxilia nessa entrevista o economista José Carlos Querido. Prefeito Reinaldo Nogueira, para a gente é um prazer muito grande, né, conversar com o senhor, falar sobre esse crescimento da cidade, né, e é um prazer muito grande recebê-lo no Panorama de Negócios, viu? Prazer é meu poder estar aqui junto com essa multidão de telespectadores que acompanham e que ficam um pouco mais por dentro, né? Levando aqui a possibilidade de estar levando um pouco mais de notícia para toda a nossa região. Bom, o prefeito, que nós estamos vivendo, infelizmente, né, uma crise econômica muito grande, né, e aliado a isso, não só uma crise econômica, uma crise política, uma crise de confiança, né, o Brasil recentemente foi rebaixado, isso daí, sem dúvida nenhuma, trouxe uma série de problemas para o país, mas estados e municípios, né, também estão sentindo esses efeitos da crise. Mas, no caso de Indaiatuba, né, como é que Indaiatuba está fazendo, por exemplo, no enfrentamento dessa crise? Né? Eu creio que inúmeras ações têm sido desenvolvidas. Eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores, né, do Panorama de Negócios, como é que vocês estão fazendo realmente no enfrentamento dessa crise. Olha, em primeiro lugar, eu acho que todo gestor público ele tem que prezar por um bom planejamento. E um bom planejamento é você trabalhar bem o orçamento da cidade. E quando você faz esse orçamento, você não colocar nele coisas que não são possíveis de ser realizadas. Às vezes, num orçamento municipal, o que é de costume, as pessoas costumam colocar: tem tal verba que eu vou conseguir durante o ano num convênio estadual, uma outra verba que eu vou conseguir em determinado ministério do governo federal, alguma outra coisa que deve aumentar a minha arrecadação e ele estipula numa porcentagem sem responsabilidade. O que acontece? Ele já sufla um orçamento fora de uma realidade que, quando tem qualquer crise, qualquer movimentação, ele fala assim: olha, eu não estou conseguindo cumprir as metas do meu orçamento. Mas o orçamento que ele fez, será que ele calculou corretamente para falar que não está conseguindo atingir as metas? Então eu posso dizer que o primeiro aqui, que não é segredo, mas é gestão, é você ter um planejamento, uma perspectiva dos impactos e dos gastos fixo
que nós temos, que isso é uma coisa que é difícil de você tirar de um governo. Quando você cria um novo posto de saúde, um novo convênio com uma entidade, fica complicado você dar e depois ter que tirar, né? E principalmente numa empresa, por exemplo, quando entra em crise, você pode mandar embora, você reduz custos, né? Como que você manda embora uma estrutura já que são pessoas concursadas numa prefeitura? Então aí já começa a ficar mais difícil. Então eu posso dizer que nós sempre fizemos aí um orçamento com o pé no chão, com perspectiva grande na expectativa de vir, mas muito pensada naquilo que pode ser realizado. Então a expectativa é nossa, mas do orçamento a gente não pode criar uma expectativa fora de um arco de uma realidade. Então é dessa forma que nós começamos a trabalhar para que a gente possa, nesse momento de crise que nós estamos passando, econômica e política, esse impacto em termos de recursos, a gente possa sentir menos. Uma outra situação, que não é porque é crise ou em outras épocas que a gente tem que deixar de fazer. Nós sempre buscamos novos investimentos constantemente para a nossa cidade. Você vê, em pleno ano de crise, nós já conseguimos nesse ano atrair 25 novas empresas, pequenas e médias empresas, que vai ter um impacto lá em janeiro do ano que vem de mais 1.000 postos de trabalho novos. A gente sabe que nesse período está tendo uma demissão meio em massa, está aumentando o número de desemprego, mas indo um pouco na contramão, nós temos que estar buscando esse investimento, trazendo os incentivos, vendendo a cidade com a sua infraestrutura que ela possa oferecer para os empresários, a estar trazendo a sua empresa para cá, a tranquilidade das aprovações e licenciamentos que a gente pode dar para ele. Então é dessa forma que a gente está aí vendendo e com uma expectativa da logística onde nós estamos situados, nos ajuda muito, né? Mas uma perspectiva de sempre de uma melhora. E aqui sem ter os entraves burocráticos que às vezes muitas empresas costumam ter quando vai investir em alguma outra cidade que a gente sabe que acontece. Então a gente tem que estar buscando aí a sustentabilidade em cima da produção, até mesmo fazendo um parênteses de países, né, do nosso país e qualquer outro segmento. A gente só cresce quando produz. Então, Indaiatuba está sempre voltado ao rumo de buscar uma produção maior, né, que traga aí uma empregabilidade e que a circulação no comércio e das mercadorias e serviços possa estar engrossando o nosso orçamento. Inclusive, prefeito, a gente, até antes da gente começar o programa mesmo, né, eu e o José Carlos, a gente estava até discutindo essa questão do índice de desemprego, porque hoje é uma grande preocupação nas cidades, né, brasileiras, né, esse índice de desemprego que tem se tornado assim muito grande. Mas no caso específico de Indaiatuba, eu acho que tem algumas ações pontuais, né, José? Inclusive estão sendo feitas nesse sentido, né? Então, prefeito, é um prazer muito grande ter o nosso programa. Segredo diz que não se conta a ninguém, mas eu pergunto ao senhor, qual é o segredo de Indaiatuba para a vinda das novas indústrias para a cidade? E já que falamos em desemprego, como é que o senhor vem reagindo a essa questão? Como é que o senhor vem enfrentando essa questão do desemprego? Olha, aqui em Indaiatuba é a única no Brasil, pode procurar que não vai ter outra, que dá oportunidade para todos os jovens do terceiro ano do ensino médio fazer um curso profissionalizante. Nós temos aqui 17 cursos que são direcionados à vocação da nossa cidade. Porque não adianta eu trazer um curso que a cidade não tem vocação, que a pessoa vai acabar o curso e vai ficar desempregada. Então isso aí nos ajuda muito, porque hoje vários segmentos de empresa, inclusive as empresas de tecnologia, que têm um valor agregado na sua contribuição muito grande, buscam pessoas qualificadas. Então aí é um dos motivos que hoje a gente consegue sair na frente. Até mesmo se uma empresa que vier para o município e precisar de uma qualificação de mão de obra, e hoje nós não temos nos cursos que nós oferecemos de imediato, em 30 dias nós conseguimos mudar uma grade curricular através do Conselho Municipal de Educação e favorecer aquela empresa já preparando uma mão de obra para que ela possa ser
utilizada na sua própria empresa. Então, essa facilidade e esses cursos, que são todos gratuitos para quem mora na cidade de Indaiatuba, facilita e é um atrativo para as empresas estar vindo para cá. Nós temos cidades aqui na região que até doa terreno para as empresas virem para cá. Mas, na hora de operar, aonde ele vai buscar uma mão de obra qualificada? Então, aonde nós saímos, acredito, na frente, né, porque os impostos, todos nós prefeitos, damos aí condições de igualdade, porque tem limites de que a gente possa dar. Mas tem cidade que doa até terreno. Mas o incentivo fiscal também é importante para essa importante. vinda, né? Nós temos todos os incentivos municipais por 10 anos, desde licença, aprovação, tudo que ele precisa do órgão público, eles são isentos, né, nos primeiros 10 anos, de IPTU, então aí eles têm toda essa isenção. E também divulgar o polo, que é onde nós estamos situados, né, que não é só em Indaiatuba, cidades em torno também têm essa vantagem, mas de estar próximo de Viracopos, estar próximo aí da Bandeirantes, da Dom Pedro, da Anhanguera, da Castelo Branco. Nós estamos aí numa região bastante privilegiada. Então isso aí nos ajuda a estar atraindo novos investimentos também, e sendo que a gente pode atender além disso, além dos impostos, né, a gente pode aí estar trabalhando nessa mão de obra qualificada, que é o grande forte da nossa cidade. Nós estamos conversando com o prefeito de Indaiatuba, o Reinaldo Nogueira, né? Eu acho que nesse primeiro bloco você conseguiu entender, né, por que o Reinaldo tem 92% de aprovação da população da cidade, né? Por causa dessas ações, né, que a administração municipal vem realizando junto com a sua equipe. A gente vai para um rápido intervalo comercial e no segundo bloco a gente continua abordando com o prefeito de Indaiatuba, inclusive questões referentes à habitação na cidade, ainda mais sobre essa questão da mão de obra qualificada, né? Indaiatuba é um celeiro, né? Ele falou sobre esses cursos que são realizados gratuitamente, né? E aí você começa a entender um pouco mais o motivo pelo qual as empresas têm atração, né, para vir para Indaiatuba. Quer dizer, além dos incentivos fiscais, né, tem toda esse treinamento, né, preparar essa mão de obra para ser absorvida aqui na cidade. A gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já. Eu não falei para você que era rapidinho? Nós estamos conversando com o prefeito de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira, na edição de hoje do Panorama de Negócio. Prefeito, como é que estão os programas habitacionais de Indaiatuba, né, com relação à população? A gente percebe, por exemplo, que em Indaiatuba você não encontra, por exemplo, uma questão que você encontra em outras cidades, população de rua. Você não encontra favelização na cidade. Isso é um trabalho que a gente está fazendo já de longa data, né? Estou no meu 4º mandato. Então é um trabalho que a gente já vem pregando nisso aí. Então a gente tem um trabalho aí para as pessoas de rua serem aí abrigadas, a gente cuida de quem é daqui,
quem não é daqui, a gente liga para a cidade que ele é, com a sua assistente social e faz todo um encaminhamento que dê um conforto e uma segurança para a pessoa, mas nós tratamos dos nossos aqui, que toda cidade alguma coisa sempre tem nesse sentido, né? Nas questões habitacionais, nós temos aqui o que nós conseguimos, os benefícios do governo do Estado e do governo federal com Minha Casa Minha Vida, do Estado com a Casa Paulista. Nós fizemos aqui 2 conjuntos para tirar um pessoal de uma área de risco que nós ainda tínhamos aqui na cidade, e um outro já num público que já tinha aí a necessidade da sua primeira moradia. E agora nós conseguimos também um projeto grande, onde estamos fazendo aí praticamente para 3.000 famílias que até o fim desse ano serão entregues, mas é um bairro planejado, é um bairro já prevendo as áreas comerciais, as áreas institucionais onde está sendo construída escola, creche, posto de saúde, centro comunitário, um terminal de ônibus, para que as pessoas possam ter o conforto de aquilo que ele precisar estar próximo da sua casa, né? Vai ter igrejas, vai ter, enfim, nós estamos aí implantando uma pequena cidade, né, nessas 3.000 pessoas, famílias que vão estar morando lá, que isso aí significa aí de 10 a 12.000 pessoas, então é um impacto bastante grande, mas esse impacto já é estudado. Prefeito, desculpa dele interromper, mas isso daí é uma tendência, né? Na verdade, por exemplo, do administrador público que trabalha com seriedade, tá? Uma tendência, por exemplo, a questão de você planejar um bairro, né? Você montar toda uma infraestrutura capaz de que as pessoas, por exemplo, não tenham necessidade, por exemplo, de vir para a região central, né? Elas têm todos os equipamentos necessários dentro daquele bairro. Quer dizer, a ideia é justamente essa, né? Com certeza, né? A ideia é para que fixe a pessoa ali. Isso aí a gente ganha na mobilidade urbana também, né? Fazendo todos os viários com acesso até essa área. Porque o que nós tínhamos visto até então, dentro do Ministério da Cidade, os programas do Minha Casa Minha Vida, o pessoal isola a turma em regiões mais distantes, porque o terreno é mais barato, aumenta a lucratividade, enfim, essas coisas que a gente sabe que acaba acontecendo em muitos lugares do nosso país. Mas nós temos aqui também, vamos iniciar o primeiro empreendimento para que a pessoa possa ter o seu lote ou até a sua casa com financiamento próprio. Mas você pode perguntar, mas com que dinheiro? Nós criamos aqui desde 2009 uma taxa para todas aquelas pessoas que vêm aqui construir um prédio. Tudo bem, acho que todo mundo tem direito a construir, ganhar o seu dinheiro, mas e o lado social? Então vem gente de fora que constrói um prédio, vende, tem seu lucro. O que ele deixou para a cidade de legado? Nada, né? Ele veio aqui ganhar dinheiro com o seu empreendimento. Então todos os prédios acima de 6 andares, ele tem que pagar uma taxa. E essa taxa vai para um fundo habitacional. Todos os condomínios e loteamentos que querem aprovar aqui, na aprovação ele já tem que fazer um recolhimento de 3% do valor de toda a sua infraestrutura para esse fundo habitacional. Então nós conseguimos criar uma musculatura financeira sem tirar dos impostos da nossa população. Nós estamos tirando aí do investidor. Se ele vai repassar, às vezes se estiver fora do mercado ele não vai vender. Então isso aí é a lei da oferta e da procura. Então nós temos hoje em caixa quase 14 milhões de reais, que nós já estamos fazendo a desapropriação de um pouquinho mais de 100 mil metros, aonde nós vamos desenvolver um programa habitacional desenvolvido e financiado pela própria prefeitura, né? Sem usar dinheiro de ICMS, sem usar dinheiro do IPTU, enfim, sem usar dinheiro de outras receitas, mas sim criamos aí a taxa social da habitação. Se a pessoa vem aqui fazer empreendimento para ganhar dinheiro, ele tem que ter a responsabilidade social. Essa responsabilidade social vira num recurso que vai para um fundo e a gente tem essa condição de começar a financiar para o próprio cidadão. E tem mais, né? Para que isso possa ocorrer também, a pessoa possa ser financiada,
esse financiamento não para mais. Então, todos os novos empreendimentos vai vir mais dinheiro para o fundo e aquela pessoa que está sendo beneficiada vai estar pagando uma prestação, porque não é de graça também. A gente aqui trabalha para dar condição para o cidadão conseguir o seu imóvel. Porque tudo aquilo que a gente já viu por aí que foi doado não tem valor. Então ele vai ter aí a condição, de acordo com o seu salário, pagar a sua prestação. Então a gente conseguiu criar esse núcleo, vamos criar aí uma roda financeira que você vai atender a população e também esse dinheiro vai estar retornando. Aqui também, para qualquer cidadão poder concorrer a esses planos habitacionais, esses programas habitacionais, ele tem que comprovar com título de eleitor, matrícula do filho dele na escola, carteira de trabalho assinada, no mínimo 5 anos. Então, no mínimo 5 anos ele tem que estar aqui. Dentro desses programas, como é o do Minha Casa Minha Vida, 75% é atendido para quem mora há mais de 20 anos na cidade. E quem mora de 5 a 19 anos, 25%. Então, para favorecer quem está mais tempo aqui na cidade, né, do que está atendendo o aventureiro que às vezes chega aí com 1 ano, 2 anos, e como acontece em muitas outras cidades que soltam plano habitacionais, o cara vai lá, se inscreve e às vezes está 1 ano e meio. Ele tem a sorte de ser sorteado, né, e o outro que às vezes está 20 anos lutando com a vida, ainda não conseguiu. Então aqui a gente faz essa tabela de classificação para que possa, aquele que ganhe, esteja dentro da regra, morando algum tempo aqui, outros um pouco mais, com uma facilidade maior de ser sorteado. O prefeito Reinaldo Nogueira, o IBGE publicou a atualização da população em todo o país. Indaiatuba conta hoje, né, com mais de 231 mil habitantes. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte: com todo esse crescimento da cidade, tá, não se teme um desabastecimento de água? Que a gente sabe, por exemplo, a crise hídrica é um fato, né, que já vem há alguns anos. Várias cidades da região, inclusive, fizeram limitação, né, no uso da água. Em Indaiatuba, se não me engano, acho que não entrou nessa questão do racionamento, não foi necessário, né? Mas eu queria que o senhor me falasse como é que está essa questão, né? O que o Departamento de Águas e Esgotos, né, da cidade está fazendo no sentido de minimizar esse impacto com tanta gente, né, e crescendo do jeito que está a população da cidade. Ora, aí a gente volta a falar em planejamento, né? Lá em 2009, em 2004, quando eu saí do meu segundo mandato, daí eu fiquei um período fora e voltei em 2009. Mas eu já tinha um estudo para que a gente providenciasse uma represa para abastecimento de água na nossa cidade. Quando eu voltei em 2009, eu já vi isso aí como prioridade, vendo aí a médio prazo, né, investindo, como nós fizemos aí o Minha Casa Minha Vida, ampliando a cidade, nós já fizemos o planejamento para acontecer essa barragem. E depois, no longo do tempo, a gente foi fazendo desapropriações, foi tirando os licenciamentos ambientais, até chegar no ponto de hoje, que nós somos a única cidade, acredito, no estado de São Paulo, que nós não prevíamos que ano passado e esse ano ia passar por crise hídrica. A gente vinha em momentos de chuvas abundantes, né? Mas nós prevendo aí o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade, a gente resolveu partir para esse lado. E hoje, né, com a crise, quem está sendo beneficiado na região é a população de Indaiatuba, porque devemos agora, no topo da crise, estar inaugurando aí uma barragem com 1.3 bilhão litros reservado de água bruta para poder fazer o tratamento e o abastecimento da nossa cidade. Planejamento e responsabilidade, acho que essa é a palavra de ordem, né? O prefeito traduziu muito bem aqui nessa edição do Panorama de Negócios de hoje, né? Nós estamos falando aí para 23 cidades da região de Campinas. Então você que está acompanhando, né, o programa Panorama de Negócios de hoje, né, avalie também o papel do seu gestor público, né, se ele tem responsabilidade, se ele tem planejamento, né, com o exemplo que nós temos aqui de Indaiatuba. Eu gostaria imensamente, prefeito,
Na verdade, é o primeiro panorama de negócio, gente, que a gente faz com um gestor público, né? Prefeito de Indaiatuba. Então, olha, um prazer muito grande contar com o senhor no panorama de negócios. A casa está aberta, viu, prefeito? Tá? Sempre que tiver informações importantes aí para você, né, que está acompanhando o programa, nós estamos aqui à disposição. Agradeço também ao economista José Carlos Querido. Obrigado, viu, prefeito? Suas palavras finais aí. Tá, eu que agradeço a oportunidade de estar participando aí com você nesse programa, ter aqui um economista do nosso lado, que avalia aquilo que a gente está falando, né? Que cobra caro. Mas que para a gente é importante ter esse acesso a todas essas 23 cidades que nos assistem. E o senhor falou bem, né? Acompanhe o seu gestor, acompanhe um pouco mais de perto, porque ano que vem nós temos eleições. O papel e o discurso a gente ouve e a gente pode até ler, mas será que vai ser cumprido? Nós já vimos esse filme para trás. Então acompanhe bem o seu futuro candidato, né, que você está ajudando a eleger alguém que vai dar uma qualidade de vida para você e sua família melhor. Por isso que tem que ir mais a fundo, né, para ver aí propostas, estudar. Eu sei que a população está aí bastante, posso dizer, de ressaca política, vamos chamar assim, vai? Porque quando fala em político arrepia, você liga a televisão, é só desgraça. Mas não é bem assim no nosso interior aqui de São Paulo. Eu posso dizer que nós temos aí bons gestores, bons prefeitos, bons vereadores, mas é importante, se está bom, a gente sempre está trabalhando aí para dar uma continuidade na cidade, para que não caia a qualidade, né? Mas foi um prazer aqui estar junto com vocês, falando um pouquinho da realidade de Indaiatuba. Gente, no próximo programa nós vamos contar com mais um convidado especial. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.